Hospedar site em VPS realmente vale a pena? Quais são as principais diferenças aí que um VPS tem dos outros tipos de hospedagem? Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Fique comigo até o final, porque no final tem um presente muito especial para você. Vamos lá? Olá, meu nome é Isaac Mota, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo a este canal, onde eu compartilho dicas e tutoriais de WordPress, servidor, hospedagem, tudo referente aí a websites, tá? Muitas pessoas me perguntam se realmente é interessante migrar para um VPS, se realmente vale a pena colocar os sites dela no sistema VPS, né, no servidor VPS. Bom, a resposta não é tão simples assim, e é por isso que eu fiz esse vídeo, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para você. Primeiro eu vou falar de forma abrangente o que é um servidor VPS, só lembrando que eu tenho um vídeo completo, mais de 30 minutos, onde eu falo e explico exatamente como funciona um servidor compartilhado, servidor VPS e servidor dedicado. Então, para mais detalhes, eu vou deixar aqui no card, você acessa e vê esse vídeo bem completo. Hoje eu vou dar uma prévia do que é um servidor VPS, para a gente poder dar um pouco de contexto aqui para o que eu vou falar, tá ok? Vou mostrar algumas empresas de hospedagem VPS que você pode estar utilizando se você quiser. E eu vou falar também se vale a pena. Realmente vale a pena mudar seu site de uma compartilhada para uma VPS? Bom, vamos ver aqui no vídeo, tá? E no finalzinho eu tenho um presente muito especial que vai te ajudar a economizar muito dinheiro se você pretender migrar para um VPS, tá ok? Bom, estamos aqui na tela do meu computador, onde eu organizei um pouco as informações. Um pouco não, né? Bastante. Para poder deixar mais didático para você, tá ok? Então o que acontece? Vamos iniciar aqui do começo. Brincadeira, tá? Vamos iniciar aqui o que é um servidor VPS. Eu vou destrinchar aqui para você. Vai ser bem rápido, tá? Eu quero que esse vídeo não passe de 20 minutos. Espero eu. Bom, na verdade ele é um Virtual Private Server, né? Que traduzindo é um servidor privado, virtualizado, virtual, né? Que na verdade ele é como um servidor compartilhado. Só que tem suas peculiaridades. Eu vou explicar aqui mais para baixo, tá? Como que um servidor VPS funciona? Olha só, dentro do servidor dedicado, que tem a memória RAM, que tem CPU, tem armazenamento, tem tudo, existe um software, tá, de virtualização. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, 10 GB de memória RAM e divide em 10 VPS de 1 GB, por exemplo. Tá? Então ele virtualiza, ele pega os recursos físicos da máquina e direciona para cada usuário aqueles recursos específicos. E é por isso que ele é, digamos assim, bem interessante. Tá? Isso torna ele bem interessante, porque no compartilhado todo mundo está utilizando ao mesmo tempo os recursos do servidor. Né? Por exemplo, se tem uma pessoa com uma aplicação muito pesada, ele vai utilizar muitos recursos do servidor. Já outro está só com um sitezinho simples de uma página, então para ele não seria bem interessante. Né? Porque ele está perdendo recursos sem utilizar, né? Por isso o nome compartilhado. Mas os detalhes estão no vídeo que eu falei no começo, tá? E ele é privado porque cada usuário tem seus recursos próprios. Ou seja, se eu contrato um VPS de 2 GB de memória, 2 virtual CPU, né? 2 cores, 2 núcleos de CPU, e vamos lá, 20 GB de SSD, armazenamento. Então, independente do que os outros meus amigos façam, utilizando o recurso geral do servidor, o meu está reservado. Né? É como se fosse uma porcentagem. Cada porcentagem é para um usuário específico. Então, eu tenho a minha. Se eu colocar um site, eu vou utilizar aqueles recursos. Se eu colocar 10 sites, eu vou utilizar aqueles mesmos recursos, porque eu comprei aquilo, então é meu. Por isso que é privado, é meu, tá? Diferente do compartilhado, você pode perceber aí. Existe praticamente 2 tipos de VPS. O VPS gerenciado e o semi-gerenciado. O que seria isso? O semi-gerenciado é aquele que te entrega o servidor e você faz tudo nele. Porque a empresa, no caso, que oferece esse serviço de VPS, ela vai fazer só o back-end ali, bem pouco, né? Ela vai só manter seu servidor ligado e funcionando, né? Com os recursos ali específicos que você comprou. Já o gerenciado, não. Geralmente tem cPanel ou tem um outro sistema de gerenciamento e você simplesmente faz as aplicações ali dentro, né? Você instala um WordPress, instala um site PHP, alguma coisa assim, ou uma outra aplicação específica, tá? Então, o gerenciado, geralmente, ele é mais caro e também ele suga mais recursos do servidor, porque ele já tem um monte de coisa instalada.
por exemplo, o CPI, tá? Mas não todos utilizam o CPI, né? Só um exemplo, tá? E o semi-gerenciado não, ele te entrega o servidor cru e você faz todo o acesso ali, todo o procedimento de instalações necessário, inclusive do sistema operacional. Algumas já vêm com o sistema operacional instalado, mas a grande média aí dos VPS semi-gerenciado, você faz praticamente tudo. A responsabilidade é sua. Por exemplo, eu trabalho com um VPS, né? Que se eu for lá agora e excluir o servidor, todos os meus sites vão sumir que estão nesse servidor e simplesmente a empresa não vai nem sequer mandar um e-mail para mim avisando que meu servidor foi excluído. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Já o gerenciado não, o gerenciado eles gerenciam e você só fica ali intermediário, né, entre os usuários, os clientes que vão acessar, os leitores que vão acessar seus sites e suas aplicações, e entre o gerenciamento que é próprio da empresa, né, que oferece o serviço, tá? Isso aqui é muito... Eu gastei mais tempo aqui falando do gerenciado e do semi-gerenciado porque faz muita diferença, tá bom? Bom, o servidor VPS ele é superior ao servidor compartilhado e inferior ao dedicado, tá? Ele está ali entre um e o outro com o melhor custo-benefício. Por exemplo, o servidor dedicado, você compra praticamente o servidor, né? Lógico que ele tem ali, é semi-gerenciado, ele vai ter só as funcionalidades, você compra ele em forma de serviço, né? E você faz tudo nele, mas ele é dedicado, é seu. Se você comprou 10 GB de memória RAM física, você tem 10 GB de memória RAM física. Agora, um VPS, ele pega um físico e quebra ele em várias partes, virtualmente, né? Como eu já expliquei acima. Por isso que ele tem o melhor custo-benefício. Mas o interessante é que se você vai instalar um site, você não precisa de 10 GB de memória, não precisa de um Intelzinho 2650 só para você. Você precisa de um núcleo apenas dele. Se eu não me engano, tem 18 núcleos esse servidor. Então, o que acontece, esse processador? Você precisa de uma parte, mas você quer só para você. Então, o VPS entra aí nessa situação, tá? Então, ele é o melhor, para mim, é o melhor custo-benefício, porque ele te traz muitos benefícios baseado no quanto você quer pagar e te retorna um processamento e também uma resposta do servidor bem interessante, tá? É lógico que isso varia de empresa para empresa, tem latências e tudo mais, mas não vou entrar aqui especificamente, eu falei isso no outro vídeo, tá? Bom, fechamos aqui o que é um servidor VPS, entendeu? O servidor VPS é um servidor virtual, tá? Que tem os recursos dedicados para você, conforme você compra ali a quantidade específica, né? Bom, vamos lá então conhecer algumas empresas. Olha só, eu coloquei 3 aqui, mas são empresas que eu uso, né? Que eu tenho mais confiabilidade. As outras eu não faço ideia. Então, por que eu vou colocar aqui? Né? Só pelo que eles escreveram lá na página de vendas? Não. Então, eu coloquei as 3 que eu geralmente estou utilizando para relatar para você, tá? Ou que eu já utilizei. Bom, as 3 empresas é DigitalOcean, HostGator e Hortinger. Todas elas oferecem serviço de VPS. E eu vou explicar cada uma especificamente aqui para você, tá? Bem rapidinho. A DigitalOcean, o serviço mais básico dela, o servidor VPS mais básico, é de $5 por mês. O problema é que é em dólar, né? Se fosse em real seria mais interessante, porque o dólar ele tá bem alto aí, se eu não me engano tá 4,19. Então sai mais de quase uns R$22 aí um servidor desse, né? E você pode perceber que lá na DigitalOcean é semi-gerenciado. Eles te entregam e você faz tudo nele. Você cria o servidor, né? Virtualmente, é claro. Você instala o sistema operacional e instala as aplicações que você vai utilizar. Mas, porém, você tem mais liberdade, né? Porque você tem como se fosse assim os recursos. E você utiliza como você quer, separa como você quer, né? Então, é muito interessante. Eu vou mostrar aqui, ó, a DigitalOcean, nós temos os preços aqui, ó. 1 GB de memória, um virtual CPU, que é um core, um núcleo de um CPU, 25 GB SSD, 1 TB de transferência, $5, tá? $5 por mês. E o interessante é que você pode pausar o servidor a hora que você quiser, você pode começar de novo, você pode excluir, criar outro, tá? A liberdade aqui é muito grande, tá ok? E o sistema operacional à sua escolha, tem o Fedora, CentOS, Ubuntu, tem o Debian e outros ainda, eu coloquei entre 3 pontos aqui, porque, na verdade, esses são os mais conhecidos, né? O Ubuntu principalmente, ali o Debian, né? Bem sequinho ali, funciona muito bem, tá ok? Bom, essa foi a DigitalOcean. Agora a HostGator. A HostGator ela tá com preço de R$ 76,90 por mês. Aí você fala, nossa, que diferença,
né? Muito mais caro. Só que, né, vamos contextualizar. Ela é gerenciada. Inclusive tem um cPanel ou tem um outro sistema lá que eu não lembro agora o nome. Deixa eu ver aqui que eu lembro, vou lembrar agora. Cadê você? Aqui, ó, WHM ou cPanel, tá? Então você tem a opção de utilizar aí, já ganha SSL. Tudo isso aqui é eles que vão gerenciar, tá? Os IPs, o SSL, a taxa de transferência, aqui a manutenção do cPanel. Você só vai utilizar o que eles já te proporcionam. E aí você vai instalar suas aplicações, por exemplo, o WordPress, né? Por exemplo, o Magento ou qualquer outra aplicação que você vai utilizar nesse servidor. E lembrando que ele é 3 cores, ou seja, 3 núcleos e 4 GB de memória e 160 de armazenamento, né? Um baseado naquele lá seria esse de $15, né? Da DigitalOcean, ou seja, $15 vezes 4 aí, dá uns R$60 por mês, né? Então já fica mais ou menos o preço. Só que mesmo assim ainda é um pouco inferior, porque é um CPU. Se você pegar aqui, ó, 4 e 2, $20. $20 vai dar uns R$80 por mês. Então a VPS aqui da HostGator está mais ou menos no preço também lá da DigitalOcean, só que aqui é gerenciado, né? Ou seja, está saindo um pouquinho melhor se você considerar os recursos de sistema, né? Agora, os recursos de hardware lá tá melhor. Por quê? Porque quando se tem o cPanel, você perde um pouco do sistema, da força, né, dos seus hardware. Por quê? O cPanel ele é um sistema bem pesado e ele vai puxar um pouco do núcleo, um pouco da memória e vai ter que ter armazenamento também. Porém, ele disponibiliza as vantagens, né? Você pode criar e-mail, você pode criar subdomínio, fazer toda a manutenção ali e criação do que você precisar no próprio servidor, tá? Já que na DigitalOcean não. Se você quiser o cPanel, você tem que instalar. E aí você tem que pagar o cPanel. O cPanel é um sistema pago. Ou usar aquele HWM, né? Mas aí fica por sua conta e você que faz tudo, tá? Então, um pelo outro você percebe que tá bem interessante, né? Ele é gerenciado, como eu falei, inclusive tem um cPanel e WHM, né? 4 GB de memória, 3 virtual CPU, 160 de armazenamento. O sistema operacional, ele é fixo. Como ele é gerenciado, ele já tem que instalar tudo no servidor e deixar pronto, né? Então ele já vem com o CentOS. Mas o CentOS é bem interessante porque ele é bem sequinho também, assim como o Debian. Ele é, como se diz, é mais um motor, né? Não é um carro todo, ele é um motor. Então ele é bem sequinho e funciona muito bem. Bom, agora vamos para a Hostja. Antes de falar dos preços aqui, eu até coloquei os preços destacados, porque isso aqui pode mudar, tá? E depende muito da sua necessidade também. Nós vamos ver se vale a pena ali embaixo. A Hostja, ela tem um VPS 18,75 por mês, tá? Ela é semi-gerenciada, é que nem a DigitalOcean, que nem não, né? Ela tem diferença, só que ela é semi-gerenciada, ou seja, eles te entregam um VPS e você se vira. Se você quiser e-mail, você tem que instalar um sistema de e-mail. Se você quiser gerenciamento de usuários, né? cPanel, você tem que instalar, apagar e instalar, e etc. Então eles te entregam como se fosse assim um virtualizador, criou ali a quantidade de memória, CPU e disco, né, armazenamento, na verdade, e te entrega. Pronto, daí para frente é com você. Sistema operacional e qualquer outra aplicação. Esse aqui, específico, de 18,75 mensais, ele é de 1 GB de memória, um virtual CPU e 20 de SSD. Tá bem parecido com o da DigitalOcean, né? Só que o preço está um pouco mais convidativo em relação, tá, ao dólar. Para eles lá, para quem ganha em dólar, isso aqui é mixaria, né? Mas como nós temos que converter, porque nós estamos no Brasil e vamos pagar em real, então sai mais em conta, considerando somente o preço e o sistema semi-gerenciado, tá? E o sistema operacional é a sua escolha. Você pode escolher como ele é semi-gerenciado, ou seja, não tem quase nada nele no servidor, você vai instalar qualquer um que você quiser. Entre os mesmos lá da DigitalOcean, praticamente, tá bom? Bom, agora que vem a questão, né? Que eu sei que você está curioso. Vale mesmo a pena? Eu tenho um site, vale a pena levar para uma empresa, né? Ou um servidor VPS? E qual que eu levo, né? Essa questão do qual é bem interessante. Vamos lá. Vale a pena? Olha só. Eu coloquei alguns pontos para a gente analisar. Depende da sua necessidade, é claro. Se você tem um site, vamos supor, você tem um site, é um blog pessoal, onde você posta ali algumas informações, alguns textos, né? Algumas imagens, e está respondendo muito bem para você. Toda vez que você
clica para entrar, ele entra tranquilo, não demora muito, você não tem muitas coisas lá, tá funcionando muito bem lá, então não tem por que você mudar. Se tá funcionando e tá bem, não tem por que mudar. Agora vamos supor que você começou a gerar mais tráfego, né? Vinha 100 pessoas por dia, agora passa a vir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas por dia, né? Ampliação do projeto, você tinha um site, agora você tem 3, 4, 10 sites. Ou seja, se você tiver assim, nessa situação, vale muito a pena você mudar para o VPS, pelo custo-benefício. Você vai pagar exatamente aquilo que você vai usar. Como eu disse lá no começo, tá? Um servidor compartilhado, você vai compartilhar com todo mundo os recursos, né, do hardware. Quando eu falo hardware, é memória, CPU e armazenamento. Você compartilha tudo. Quem usa mais está sendo mais beneficiado. Quem usa menos está pagando pelo aquilo que ele não usa. Tá? Então aqui se você contratar 2 GB, como esse daqui, ó, 1 GB de memória, um virtual CPU e 20 GB de armazenamento, vai ser seu. Ninguém pode atropelar ou invadir o seu espaço, tá? Então, vale muito a pena para você migrar aqui. E esse sistema de migração, para essas 2 empresas, no caso a HostGator, a Hostinger, deixa eu ver aqui, a Host foi a única que eu não mostrei, né? Olha aqui, tá aqui a página, tá? Lembrando que todos os links desses serviços vão estar aqui na descrição, tá? E eu vou falar mais sobre isso agorinha. Bom, esse primeiro é bem esse daqui, é um virtual CPU, 1 GB de memória, 20 GB de armazenamento. Ele tem uma pontuação aqui, mas eu desconsidero porque tinha que comparar com os outros, né? E os outros não tem, então desconsiderado. E 1 TB de tráfego, né? Que é 1.000 GB, que é a banda. Aqui tá R$14,99 por mês, mas isso se você pagar por mês. Se você pagar por ano, você consegue aí aquele valor lá. Na verdade, isso aqui é se você pagar 3 anos adiantado, né? Se você quer pagar anual, aí sai 18 e pouquinho, como eu mostrei lá. Quer ver? Deixa eu descer aqui. Ó, os sistemas operacionais aqui da Hostinger, tá? Então tem aqui as informações, você pode clicar e tá dando uma olhadinha. Voltando para lá, hospedagem própria. Vamos supor que você quer criar uma hospedagem própria para vender na sua agência. Você quer vender hospedagens para pessoas que estão criando sites pequenos, etc. Você pode utilizar um VPS para isso. Tá? É lógico que isso aqui é um assunto bem avançado e foge um pouco da proposta aqui, mas ele funciona sim para VPS. Você vai precisar de muita informação, tá? Muita informação dedicada a este assunto. E os pontos negativos, vamos lá. Porque eu estou falando se vale a pena, tá? Eu falei que vale a pena se o seu projeto crescer muito. Aí você não vai comprar deixar no compartilhado, porque você pode ser prejudicado, né? Tem um site com muitos acessos e tudo mais e talento. Por quê? Porque você está compartilhando os recursos com outras pessoas, tá? Os pontos negativos, é muita responsabilidade para você no semi-gerenciado. Por exemplo, da Hostinger e, por exemplo, da DigitalOcean. Tudo é por sua conta, como eu falei. Se eu for lá excluir o servidor, acabou. Meus sites foram todos excluídos. Já na HostGator, que é gerenciado, isso aí não funciona dessa forma. Você não exclui o servidor, tá? Você pode cancelar o serviço, aí eles vão excluir o servidor. Mas aí é outro assunto, tá? Lá eles vão fazer tudo para você. Do back-end ali, não só na parte de servidor, mas na parte também de instalação do sistema operacional, cPanel e tudo mais, tá? Então, diminui um pouco a responsabilidade, mas quando você trabalha com VPS, de forma geral, a responsabilidade maior é sua. Se um site cair, você tem que ir lá correndo e dar um jeito. Tá? Você tem que ter essa informação. Então, o ponto negativo de se trabalhar com VPS, de certa forma, é que você tem que ter um conhecimento mais avançado. Fora, né, se você estiver aqui com a HostGator. Não é que eu estou dando privilégio para ela, não é. É porque é gerenciado. Tem um ponto negativo e o positivo. O positivo é qual? Exatamente esse. Se o seu site cair, se o servidor cair, você fala com eles e eles vão dar um jeito, porque ele é gerenciado por eles. Por outro lado, tem muita coisa instalada que talvez você não vá usar, mas é instalada de fábrica. Então, você perde um pouco dos recursos do hardware, tá? Mas vamos lá. Então, agora vem a parte, digamos assim, interessante para você. Esses valores aqui, eles podem variar, tá? Olha só, um presente que eu tenho para você. Se você decidiu, poxa, bacana, meu site é pequeno, não vou mudar não, vou ficar aqui. Ok. É para isso que tem esse vídeo, para te informar. Agora, se você vê que seu site está ficando lento, você tem muitas aplicações, você trabalha com e-commerce, você trabalha, sei lá, com vários sites WordPress, vários mini sites, então você prefere ir para um VPS. Uma coisa interessante do VPS é que é um IP só seu.
tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas é muito importante essa informação, né? Não posso esquecer disso de jeito nenhum. No compartilhado é um IP para todo mundo, ou seja, é um servidor para todo mundo. Já no VPS é um IP dedicado seu. Inclusive na HostGator, eles fizeram um sistema que te dão 2 IPs dedicados. É melhor ainda, né? Nesse sentido, tá ok? Vamos lá, se você acessar pelo link na descrição que eu deixei, que é o link exclusivo aqui do canal, tá? Academia WordPress, você vai ganhar $50 na DigitalOcean. Oh, bacana, praticamente eu tô te dando $50. E é fato isso, tá? Você vai no link abaixo, clica e vai na DigitalOcean. E aí você vai começar a utilizar ela. Você vai fazer seu cadastro, tudo. Quando você fizer o primeiro pagamento, né, você vai ter que fazer um pagamento para ativar esse cupom e você vai ganhar automaticamente $50. Ou seja, dá para você usar aí 10 servidores durante um mês. Só para você ter uma ideia do quanto você pode ganhar. A Mesac DigitalOcean eu não conheço muito, vou estudar mais, mas eu quero a HostGator porque ela é gerenciada, então eu não tenho muito conhecimento, vai ser melhor para mim. Bacana. Inclusive eu indico, se você não tem muito conhecimento, a utilizar a HostGator por esse motivo. Apesar que a Host tem um outro serviço também gerenciado, mas é outra aplicação, não vai entrar aqui no VPS, tá? Bom, a HostGator, se você for pelo link abaixo, já está aplicado um desconto de 45%. Se você entrar aqui, ó, na HostGator, você pode perceber que se você pagar anual, você vai ter 30% de desconto. Agora, com o meu link, olha só como vai mudar isso aqui. 45% de desconto, tá? Então, é muito, muito, muito interessante você utilizar, ó, anual, tá? Em vez de você pagar 70 ao invés de você pagar, cadê onde é que está aqui? R$ 76,90 por mês, você vai pagar basicamente R$ 60,49 por mês. É um bom desconto, né? Para você utilizar um sistema gerenciado, tá? Então é muito interessante. Só lembrando que eu falei aqui, ó, por exemplo, a HostGator, ela tem mais memória, né? Mais processamento e armazenamento. Só que, por exemplo, a Hostger, ela também tem, só que fica mais caro. Ó, 2 VPU, 3, lá é o quê? 3 VPU e 4 GB de memória, né? Aqui, ó, 3 basicamente, você vai pagar mais um pouco de que 49, porque isso aqui é trienal. Se você pagar anual, vai ser um pouco mais carinho. Mas também tem desconto comigo. Olha só, se você acessar pela Hostinger, você vai ter desconto. Só que se você colocar o cupom MESACMOTA, você tem mais desconto ainda. Vou te provar isso. Vamos supor que você quer um basicamente parecido com aquele lá, né? Eu acho que esse aqui, ó, 40 GB, 2 GB. Na verdade, esse aqui fica bem no meio termo, né? 3 e 3. Olha só, aqui é 3 e 4, mais 3 e 3 vai ficar no meio do caminho ali. Vamos supor que você adiciona esse ao carrinho. Vou só dar um exemplo, tá? De como você vai aplicar o desconto aqui. Ele já vai ter desconto, ó, sai 71 por mês, só que não é gerenciável, tá? Mas não tem problema. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar o cupom que eu coloquei lá. MESACMOTA, olha só, e dá um Enter. A partir desse momento você paga 61 por mês, tá? Você ganhou um desconto aí de R$ 129. Isso porque você acessou o link aqui do nosso canal, Academia WordPress Pro X, tá? Isso aqui tudo é para você ter mais acessibilidade, um preço melhor. Ou seja, independente da empresa que você escolher, né? A DigitalOcean você exige muito mais conhecimento, tá ok? Inclusive eu vou deixar um link aqui que você pode comprar esse conhecimento se você quiser. É um curso que eu fiz que ensina tudo, né? Mas não é o foco vender o curso aqui, mas isso é uma forma de você aprender, tá ok? Mesmo assim você vai ganhar os $50 a partir da ativação, tá ok? E HostGator você vai ganhar 45% de desconto e ainda é gerenciável, tá? E a Hostger você ganha aí mais desconto também utilizando o cupom MESACMOTA pelo link na descrição. Lembrando que não tem limite de sites, tá? Uma pergunta muito recorrente, eu vou colocar aqui, observação, OBS, sem limite de sites. Você pode criar aqui, sei lá, 100 sites, olha só, pra você ter uma ideia. Tá vendo esse aqui da Hostger com 1 GB, um virtual, tal, qualquer um desses aqui. Você pode criar 100 sites. Ah, mas vai ficar travando. Vai. Vai ficar travando. Porque você tem que comprar segundo a sua necessidade. Por isso que o VPS ele é muito, muito custo-benefício interessante, tá? Se você tem aqui, quer instalar 100 sites, é lógico, você vai escolher aqui, sei lá, um 16 GB, 16 virtual. Você vai pagar aí $80 por mês. Ou você vem aqui
na HostGator e compra esse aqui, ó, que você tem 5 cores, né, 8 GB e tal, ou na Hostia e vamos voltar aqui, compra esse aqui de baixo, 8 vCPU, 8 cores, né, 8 GB de memória e 160 de armazenamento. Aqui na Hostia você só perde no armazenamento, mas o restante está bem interessante, inclusive o preço, tá? Outra coisa interessante que é exclusiva da DigitalOcean, tá vendo que acaba aqui 8 virtual CPU, 8 GB de memória, 160 de HD e a HostGator, ela acaba aqui, ó, com 240 de armazenamento, 8 de memória, 5 cores. Lá você pode ter, pasmem, 192 GB de memória, você pode ter 32 núcleos, 3.840 GB de armazenamento, né? Isso aqui dá quase 4 TB de armazenamento e 12 TB de transferência. Você vai pagar aí $1.000 por mês, mas é opção. Vamos supor que você tem uma empresa muito grande, uma agência de hospedagem, e você quer migrar para um VPS. Você pode fazer isso aqui e contrata um desse aqui e seja feliz. Tá ok? Lembrando que todos os links eu vou deixar aqui na descrição. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha te ajudado a abrir sua mente e também esclarecer sobre hospedagem VPS, se realmente vale a pena você mudar seu site de uma hospedagem compartilhada para uma hospedagem VPS, tá? Eu acredito que vale a pena nessas condições que eu te falei. E comigo aqui, pela Academia WordPress Pro X, você tem desconto, tá ok? Você ganha e eu ganho e todo mundo ganha e é feliz, tá ok? Forte abraço, se inscreve, não esqueça, se você quer acompanhar aqui o canal, se inscreve, deixe nos comentários lá tudo que você tiver dúvida e ative esse sininho, porque senão você não fica sabendo dos novos vídeos, tá?